eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena e eu tenho hoje o privilégio de ministrar mais uma aula da preciosa Escola Bíblica Dominical. Como você já bem sabe, nós temos nos utilizado da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira e temos aprendido bastante com as provocações literárias que esta revista tem trazido ao nosso coração à luz da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição de número 43, cujo tema é a família e a gestão do tempo. Como isso é importante para que a família se estruture, seja abençoada e literalmente experimente o melhor de Deus nesta terra e assim tenha a propriedade de formar indivíduos que realmente saiam deste contexto familiar para o mundo de tal forma que sejam bem resolvidos e em condições plenas de viver em sociedade. A lição está registrada entre as páginas 187 e 190 da revista Hora Mencionada. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus porque quando falamos de tempo, nos vem à mente alguns textos que a Bíblia nos ensina, mas o que foi escolhido pelo autor da lição é o Salmo de número 90. Eu quero ler apenas os versículos de 1 a 6 inicialmente. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu fazes o homem voltar ao pó e dizes: voltai, filhos dos homens. Porque aos Teus olhos 1000 anos são como o dia de ontem que se passou, como a vigília da noite. Tu os arrastas por uma correnteza. Eles são como sono, como a relva que floresce ao amanhecer, que brota e floresce de manhã, mas à tarde murcha e seca. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Quando nós pensamos no tempo, e Moisés, que é o autor deste salmo, foi muito feliz, nós precisamos entender que ele é determinado, o que significa dizer que ele tem começo, meio e fim. É assim que funciona a realidade humana. Foi assim que o nosso Deus estabeleceu a nossa existência, especialmente a partir do pecado. Evidentemente, nós precisamos compreender que a nossa existência não termina quando morremos, embora no plano terreno sim, mas continua por toda a eternidade. Aliás, uma eternidade que está sob domínio do Deus Todo-Poderoso, que inclusive existe de eternidade a eternidade, de geração em geração. É como a palavra de Deus descreve a existência do Deus Todo-Poderoso. Mas nós não. Nós só somos como a relva que tem a propriedade de deitar sobre a flor que nasce, cresce, se desenvolve ali, floresce, mas que no final do tempo determinado murcha e morre. Então eu e você somos comparados a este processo que a relva produz na flor. Aliás, nós somos como esta flor que nasce, cresce e se desenvolve. A relva é o que produz este desenvolvimento. E o nosso Deus tem nos dado a oportunidade de construir uma realidade de vida que também seja neste plano terreno finita. Em se tratando de família, quando nós pensamos em tempo, nós precisamos pensar em uma série de aspectos, quantidade versus qualidade, e esta equação que muitas vezes não fecha na agenda de muitas pessoas que literalmente não priorizam o seu contexto familiar e que justamente por isso transformam este contexto familiar em um contexto inoperante no que diz respeito a uma existência abençoada, mas os malefícios acabam cobrando a sua conta no tempo certo, no tempo determinado, porque nisso a matemática não erra. Eu queria tirar aqui algumas expressões que o autor usa já de início na parte introdutória desta lição.
Ele se utiliza de uma pesquisa na parte introdutória que foi publicada no site UAI Saúde Plena, e ele traz alguns dados importantes. Esta pesquisa foi feita em 25 países diferentes e ela foi capitaneada por uma agência britânica do comportamento. E eles estudaram o contexto familiar e especialmente o contexto familiar no que tange ao tempo. E tiraram aqui algumas impressões fantásticas que ilustram muito bem o que está acontecendo com a realidade do tempo em família nos dias contemporâneos. Segundo os dados desta pesquisa, olha que coisa interessante, apenas 36 minutos são dedicados pelos pais, em média, nesses 25 países, aos filhos e à família durante um dia inteiro. Isso transformado em dias versus ano, significa dizer que os pais, eles dão apenas 15 dias de um ano inteiro à família, aos filhos. Bom, isso já nos traz aí um alerta muito importante, porque esses dados, eles registram informações extremamente preocupantes. Ora, se o pai só dá, a mãe também, 36 minutos em média por dia aos filhos, e isso somado resulta em 15 dias por ano de dedicação aos filhos, nós estamos falando de um tempo inexpressivo frente ao tamanho do desafio que se apresenta na realidade desses filhos que estão em processo de formação dentro da casa ou dentro de casa. Veja o tamanho do desafio. Essa pesquisa ainda aponta alguns outros dados, como por exemplo, o de que 75% dos pais acreditam que os filhos estão crescendo muito rapidamente, ou seja, eles não estão conseguindo acompanhar o crescimento dos filhos. E mais, esta pesquisa apresenta os dados de que 1/3 dos pais pesquisados admitem não ter participado ou não terem participado dos momentos mais decisivos dos seus filhos na vida. Isso é frustrante quando nós pensamos em tempo em matéria de família. Isso realmente é bastante complicado e é por isso que nós estamos enfrentando tantos desafios sociais. A família não está investindo o tempo necessário para a construção de relacionamentos sólidos e abençoados. E onde não há tempo de qualidade, eu diria até de quantidade, para a formação de sujeitos, aí este crescimento passa a ser de ordem natural. Significa dizer que não há uma orquestração na educação dos filhos e, portanto, eles são entregues à própria sorte. Estão literalmente reféns da influência tecnológica do nosso tempo, que, como já vimos em lições anteriores, é extremamente maléfica em alguns casos e em algumas expressões. A escola, que muitas vezes é quem fica com a maior parte do tempo na formação desses alunos, e nós já sabemos também que, embora a educação acadêmica seja extremamente importante, a socialização na escola também seja extremamente importante na formação do sujeito, ambas são insuficientes para tornar o sujeito capaz de construir uma relação com a vida de forma responsável, porque esta é uma responsabilidade familiar. E a julgar pelo tempo que está sendo investido, especialmente pelos pais, com os filhos, nós estamos caminhando a passos largos para um abismo que literalmente vai encerrar a programação de Deus para a família. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Aliás, nós precisamos trabalhar o quanto antes para reverter este quadro. Aliás, esta é a missão que eu tenho aqui na ministração desta lição. Fazê-lo entender que você precisa investir tempo com a sua família. Então vamos já para o primeiro tópico proposto pelo autor, o pastor Scioli. A escassez do tempo em família.
Infelizmente, a família tem vivido e sofrido com a escassez do tempo. O que significa dizer que nós precisamos investir toda a intensidade no pouco tempo que temos com a nossa família, para gerar uma compreensão do mundo que realmente seja baseada em princípios de vida. É através da convivência que nós impregnamos na mente dos nossos familiares respeito, amor, acima de tudo, amor a Deus. Então, nós precisamos conviver. Isso não vai acontecer do nada. É preciso que nós verdadeiramente convivamos com os nossos. Se nós não convivermos com eles, isso não vai acontecer do nada. Eu repito. Há um subtópico que está sendo indicado aqui pelo autor, é gerenciando o tempo em família. Ele faz aqui algumas observações importantes. A primeira delas, fazer uma refeição diária à mesa. Pelo menos uma refeição diária à mesa com toda a família reunida. Nós, infelizmente, vivemos em uma era em que o relógio do pai não bate com o relógio do filho, o calendário do pai não bate com o calendário da mãe. Então, trabalho, estudo, interesses pessoais, hora de lazer, hora de descanso, nada disso confere. Mas o autor aqui faz uma sugestão extremamente válida e eu diria importantíssima. Promova pelo menos uma refeição diária com a família, na qual realmente você deixe de lado os dispositivos tecnológicos e olhe nos olhos, converse, sorria com a sua família, invista tempo com a sua família. É importante agendar isso com todos. Todos devem priorizar isso, pelo menos uma refeição diária com a sua família. Uma segunda sugestão aqui, separe uma noite para a família durante a semana. Nós devemos fazer isso para assistir um filme, para conversar, para contar histórias. Nós precisamos, até para contar piadas, nós precisamos nos reunir com a nossa família e pelo menos uma noite da família, quem sabe até para sair e compartilhar momentos fora, momentos de lazer, por exemplo. Isso é de fundamental importância. Uma terceira indicação, sugestão do autor é desligue-se o máximo que puder para estar com a família. Porque não adianta nada você estar com a família de olho no relógio, de olho no celular, de olho na televisão. Nada disso terá proveito, pelo contrário, a mensagem será terrível que você vai passar ali. Então desligue-se dos compromissos alheios e invista tempo com a sua família de fato. Isto é, esteja de fato com a sua família. Isto é de fundamental importância. Quando nós fazemos isso, nós contribuímos para que o tempo em família seja valorizado, seja priorizado e mais, ele seja vivenciado. Eu e você precisamos trabalhar nessa direção. Você não faz ideia do ganho que a sua família terá na medida que esse tipo de realidade estiver instaurada dentro do seu contexto familiar. Aliás, como bem disse Moisés aqui no Salmo de número 90, a nossa história é finita nesta terra. Portanto, ela tem começo, meio e fim. E a julgar pela pesquisa que foi apresentada na parte introdutória, nós podemos perceber que se nós não dermos a devida atenção, nós vamos perder o tempo mais importante e decisivo da nossa família, dos nossos filhos. E isso pode trazer um prejuízo enorme para a nossa existência familiar. Por falar nisso, eu queria chamar a sua atenção aqui para o segundo e último tópico desta lição, um tempo precioso. O autor faz aqui algumas observações importantíssimas sobre o tempo em família como sendo terra fértil para a proclamação do Evangelho dentro de casa. Esse tempo deve ser valorizado e nele você deve investir, por exemplo, em momentos devocionais com a sua família. Portanto, leia a palavra de Deus com a sua casa, com os seus filhos, com o seu cônjuge. Tenha tempo para orar com eles. Faça isso pelo menos uma vez por dia.
Aqui em nossa casa, por exemplo, com a sua permissão, eu dou um exemplo pessoal e me perdoe por ele, mas acho relevante. Nós todas as noites fazemos o culto doméstico em nossa casa. Há muitas famílias, inclusive cristãs, que estão perdendo grandes oportunidades de inculcar, de incutir na mente de seus filhos a fé cristã, porque infelizmente não há espaço para orar, para ler a palavra, para cantar e discutir aquilo que literalmente tem valor eterno na vida dos seus filhos. Os seus filhos não levarão, depois da morte, não levarão para a eternidade um carro novo, um videogame novo, mas certamente levarão a sua fé, porque com esta fé eles vão definir se eles vão para a eternidade com Cristo ou se eles vão para a eternidade sem Cristo. Então, invista em momentos devocionais. É precioso e você não pode desperdiçar isso. Ele ainda sugere que nós trabalhemos para que, por exemplo, estes momentos devocionais sejam vivenciados em um ambiente sem grandes distrações, o mais silencioso possível. Como eu disse, eu tenho feito o culto doméstico com a minha família diariamente e nós já estamos lendo juntos a Bíblia pela terceira vez, a Bíblia toda pela terceira vez, juntos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, livro por livro. Nós desligamos tudo, televisão, nós nos concentramos naquele momento devocional e você também precisa fazer isso. Há uma outra sugestão aqui que ele faz é que nós literalmente trabalhemos para provocar um ambiente de confissão dos erros e pecados uns dos outros dentro do ambiente familiar. Não há ninguém mais apropriado para orar por mim do que um familiar que me ama. Então, eu preciso orar pelos meus filhos, ou no caso do pastor Marcelo, pelas minhas filhas. Você precisa orar pelos seus filhos, você precisa orar pelo seu cônjuge, você precisa orar pelos seus pais, e tudo isso vai aparecer no momento em que a confiança se estabelecer nesse culto doméstico. Eu me lembro, no início da pandemia, nós vivemos momentos desafiadores, né? E num desses cultos domésticos, a minha filha mais velha relatou, confessou que estava realmente vivendo um momento desafiador, tendo aulas online, tendo que se dedicar a uma programação de vida que não estava no seu planejamento inicial. E ela disse, olha, tudo isso aqui, todos esses cultos, todas essas reflexões que nós estamos fazendo e as orações que nós estamos fazendo uns pelos outros aqui, estão me ajudando a vencer esse momento difícil. Você precisa criar um ambiente confiável, no qual a sua família, neste tempo de culto, momento devocional, tenha a liberdade para compartilhar os seus desafios e até eventualmente para confessar os seus erros e pecados. A sua casa tem investido neste importante tempo? Ou será que a sua casa tem investido em tantas outras coisas que na verdade não tem valor eterno, mas pelo contrário, tem valor etéreo? Eu queria desafiá-lo a investir tempo na sua casa. Você não pode fazer parte da estatística que foi registrada pela pesquisa britânica nos 25 países em que ela atuou fazendo tal pesquisa. Você precisa fazer da sua casa uma exceção à regra no mundo contemporâneo. E a melhor maneira de fazer isso é dando tempo com quem realmente vale a pena investir o tempo da sua vida. Afinal de contas, tudo passa rapidamente e nós voamos. Esse texto, Salmo de número 90, e eu quero terminar com um versículo que Moisés usa, e eu particularmente gosto muito, é o texto que diz o seguinte, o versículo de número 12. Ensina-nos a contar, Senhor, os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Se eu e você investirmos tempo com Deus e com a família, nós devemos aproveitar esse tempo principalmente para buscar a Deus. Se nós fizermos isso, a nossa casa será abençoada e nós teremos sabedoria
para administrar este curto espaço de tempo que temos sobre a face da terra. Tempo este que tem começo, meio e fim. Não se esqueça disso. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Obrigado pela sua atenção.